Olá, boa tarde! Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos ao meu canal As Orquídeas da Cidinha. E mais uma vez eu venho aqui para falar para vocês, né, para conversar com vocês a respeito de um assunto bastante curioso relacionado ao cultivo de orquídeas. Lembrando que é um cultivo pessoal. As plantas que eu mostro, as orquídeas que eu mostro aqui no meu canal, elas são plantas que eu cultivo assim pro meu próprio gosto. São plantas assim que eu tenho um carinho enorme e eu não comercializo plantas, né? Então são assim cultivos, são experiências que eu faço a partir de visitas à página de pessoas que têm muita experiência no plantio, a de observação que eu faço, de algumas curiosidades que eu tenho a respeito delas. E como diz, né, a gente vai tentando fazer e a gente vai observando no dia a dia e vai colhendo aquilo que é mais proveitoso e melhor para o cultivo delas. Lembrando sempre que o objetivo final é ver aquela planta crescendo linda, maravilhosa, saudável e depois, no final de tudo, uma floração, que é o ato final da planta aí no caso, né? Mas para isso eu gostaria muito, se fosse possível, que você ficasse aí, que você curtisse o canal, que você desse um like, compartilhasse e se inscrevesse aí para me ajudar no meu canal, já que ele é bem novo, tá bom? O assunto de hoje é um assunto bastante intrigante, que é relacionado ao isopor. Esse material aqui tão prejudicial à natureza e que tudo que a gente vai comprar, seja utensílios, né, maiores ou eletrodomésticos, eles mandam aquele monte de isopor. E aí as pessoas, muitas delas, né, não todas, jogam aí pelas calçadas, colocam no lixo e fica na rua, e aquele Deus nos acuda no sentido de espalhar e de bagunça, e pensando que a natureza ela demora um tempo incalculável, gente, o passarinho, um tempo incalculável para poder levar esse material aqui à decomposição. A pergunta é a seguinte: o uso do isopor nas orquídeas. Gente, eu vou dizer o seguinte: eu uso o isopor nas orquídeas, sim, mas não como substrato, tá? Uma coisa é o substrato e outra coisa é você utilizar ele em quantidade menor, mas utilizar o isopor como um complemento, né? No caso, aí no fundo do vaso. Não seria um complemento, né, gente? Ele seria o primeiro material a ser incorporado ali no vasinho, tá? Então, por que que eu uso o isopor no fundo dos meus vasos de orquídeas? Pelo menos numa parte deles. Eu utilizo pelo seguinte: ele é um material leve, ele é um material que ajuda demais a drenar, né, a água. E quando eu vou fazer a composição dos meus vasos com brita, para que o vaso não fique muito pesado, né? No caso, se é o de plástico ou se é esse aqui que é mais pesado ainda, para não ser só a brita, eu forro o fundo do vaso com pedacinhos de isopor. Então esse isopor eu quebro ele assim, né? E na hora de compor o meu vaso, eu utilizo um pouco assim no fundo do vaso. E aí eu vou fazendo a composição do meu material, do meu substrato, ou com casca de pinos. Aqui eu tenho casca de pinos, tenho um pouquinho de perlita e tenho casca de arroz carbonizada. Mas vamos supor que seja só um material ou outro no caso, ou então o chip de coco. Ou também se eu vou fazer a composição do meu vaso com brita, então eu vou usar ali uma parte de isopor e uma parte do substrato, seja ele um desses, né, que eu mostrei para você. Vamos supor então que eu vá utilizar, eu vou colocar aqui para vocês estarem vendo. Vamos supor que eu vá utilizar um pouco do meu
do isopor para compor um vaso com brita. Então eu vou colocar um pouquinho assim, vou colocar um pouquinho de brita, vou daí arranjar aqui a muda de orquídea, vou colocar ela certinho aqui no canto e vou completando com a brita aqui nas laterais do vaso até formar um vasinho que fique pronto dessa forma aqui. Tá, pessoal? E olha que coisa mais linda que tá. Eu não sei se vocês conseguem ver. Isso aqui eu já fiz há alguns dias, o enraizamento que tá. Olha só que coisa mais linda. Então esse tá com brita. Esse tá com brita no vaso plástico. Olha, o vaso tá leve, porque tem uma parte de isopor aqui embaixo, uma parte pequena, e uma parte aqui em brita. Tem o vaso praticamente só com substrato comum, ou seja, casca de pinos, e tenho aí vasos somente então com o isopor e a brita, ou só com o substrato e o isopor no final. Então, gente, a minha utilização do vaso, aliás, do isopor no vaso, é especificamente para isso, não para composição do vaso inteiro como substrato, né? Porque existe aí muito uma fala, e ela não é irreal, ela é real, da questão do isopor ser um material tóxico. Mas eu pelo menos, eu não tenho esse conhecimento a respeito dele se tornar prejudicial para minha orquídea se eu estou usando ele em quantidade menor, tá? Então todo o material que chega aqui de utensílio que a gente compra, uma geladeira, um fogão, que nessa aqui é de um fogão que eu comprei esses dias, então eu já pego, já separo umas partes assim que não são muito grossas, né? Tem umas que são quase impossíveis a gente quebrar, né? Aí eu vou quebrando, fazendo esses bloquinhos, né? Bloquinhos de neve assim pequenos, né? Mais ou menos assim, não muito pequenos. Corto com a tesoura ou corto com a mão mesmo. Depois eu coloco tudo em saquinho plástico, deixo fechado. E na ocasião que eu vou fazendo aí os replantes, as mudanças de vaso, ou passando uma muda para cá, uma para lá, aí eu procuro utilizar aí no fundo dos meus vasos, sejam eles de plástico ou sejam eles vasinhos de barro, assim como esse daqui, que todos eles têm o isopor no fundo do vaso, tá? Aqui eu tenho um outro também que tá bonitinho, olha, essa daqui é uma mudinha nova, tá na brita, gente, não tá pesada, tá? Então ela tá com um tantinho assim de isopor e o resto aqui brita. Tudo bem, pessoal? Então é basicamente isso daí, é sobre esse uso de isopor para a composição, ou seja, para forrar o fundo do meu vaso, não para a composição total do vaso, ou seja, encher até aqui em cima, isso não, tá? Então só um pouquinho lá embaixo, né, só alguma coisa, aí você forra, acomoda a sua muda e vai aí preenchendo, nesse caso aqui com a brita ou com a casca de pinos ou com chip de coco, que é o material que você tem aí na sua região e que você faz uso com maior intensidade. Tá bom, pessoal? Então o vídeo era sobre isso, eu espero que eu tenha esclarecido para vocês. Lembrando sempre que eu procuro colocar o seguinte, gente, eu faço as minhas experiências, deixa eu até vir para cá para mostrar para vocês. Eu faço as minhas experiências, eu faço os meus testes, eu observo no dia a dia aquilo que eu acho que é válido, aquilo que eu percebo que as plantas se recuperam quando eu estou fazendo uso desse tipo de material, aquilo que elas gostam, então eu permaneço utilizando. Aquilo que eu vejo que para mim não dá muito certo, então eu pego e não faço mais uso. Muitas pessoas até não gostam de utilizar e tudo bem, né? Então eu gosto de fazer as minhas experiências e em muitos casos, no caso do isopor, eu percebo que vai muito bem. Tudo bem, pessoal? Então aqui eu estou mostrando também uma linda encíclia para vocês, que está cultivada
Essa daqui tá em casca de pinos, ela já tá um certo tempo aqui, mas no fundo tem isopor. E olha só a floração dela, olha só. Gente, e um perfume maravilhoso. Então é isso, pessoal. O vídeo é especificamente sobre isso. E se você gostou, então eu peço que você curta, comenta e compartilha. Tudo bem, pessoal? Obrigada!